Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nesse mês de outubro, estamos meditando na vida de algumas mulheres, algumas bem conhecidas, outras não. Hoje eu quero falar sobre a mulher sábia de Abel Bet Maaca. Nossa lição de hoje é: quando o bom senso vence a batalha. Esta mulher, sobre quem provavelmente nós nunca ouvimos falar em um sermão, pôs fim a um longo conflito que começou há muito tempo, no dia em que um homem, Amon, não deu ouvidos a uma mulher, Tamar. Nesse meio aconteceram muitas coisas terríveis, a última das quais foi uma disputa tola entre os nobres da tribo de Israel, que quase acabou numa autêntica guerra civil. Tudo começou com uma discussão entre os homens da tribo de Judá e os homens das tribos do norte sobre quem acompanharia Davi de volta a Jerusalém após a derrota de Absalão. Isso nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 20, versículos de 15 a 22. Aqui, após a vitória de Davi, que faz parte então essa comitiva real, era uma forma de lembrar ao governante quem permanecerá fiel ao rei em tempos difíceis. Os seus apoiadores esperavam ser recompensados com o cargo e as regalias durante a nova fase do seu reinado, mas acusavam uns aos outros hipocritamente de se aproximarem do rei por razões egoístas, ainda que na realidade todos buscassem os mesmos fins. A discussão então entre eles, os representantes de várias tribos, cresceu cada vez mais até que os homens de Judá usaram uma linguagem tão violenta que um benjamita chamado Seba, descrito como um homem perverso, aproveitou o descontentamento dessas tribos do norte para chamá-las a se separar da casa de Davi, uma antecipação do que aconteceria definitivamente nos tempos de Reboão. Então, deu-se início a uma rebelião. Seba não conseguiu reunir um grande exército e, perseguido pelas forças de Davi, refugiou-se então nesta cidade onde morava esta mulher sábia, Abel Bet Maaca, no extremo norte de Israel. Mas por que lá? Como o nome indica, a cidade tinha alguma ligação com o reino de Maaca, localizado perto de Gessur, a terra natal da mãe de Absalão, e o lugar onde Absalão se refugiou depois de matar seu irmão Amon, de modo que é possível que ele estivesse apoiado a rebelião do filho de Davi contra o seu pai, esta cidade onde habitava essa mulher. Em todo caso, a atitude dos seus habitantes parece bastante irracional, produto do orgulho e não de uma expectativa razoável de vitória, já que a revolta de Seba tenha sido um fracasso absoluto. Então, quando as tropas de Joabe cercaram essa cidade, iniciaram-se as obras para derrubar as suas defesas, os seus muros. Então, ali o desastre estava iminente. Era como se ninguém pensasse em agir, com bom senso. E foi nesse momento crítico que uma mulher apareceu. Nós sabemos então que o inimigo do rei estava lá dentro desta cidade. E o rei falou que este inimigo deveria ser levado morto de volta então para a presença do rei. E se a cidade não quisesse então tirar o inimigo de lá, ela deveria ser destruída. Foi nesse momento que aparece então essa mulher. Ela toma a iniciativa, ela escala o muro
e pede para falar com Joabe. Joabe era ali o comandante das forças que estavam ali naquele cerco. O texto não menciona o seu nome, apenas que ela é uma mulher sábia. 2 Samuel 20:16. E uma mulher sábia se levanta no muro e pede para falar então com Joabe. Isso não parece ser uma descrição, do seu caráter, mas sim no caso da mulher de Tecoa. Um título, A Mulher Sábia de Abel-met-Maaca. Teria sido ela uma espécie de conselheira pertencente a uma instituição social dos tempos monárquicos, ou ela transmissora de sabedoria popular que era consultada então para resolver problemas. Provavelmente pode ter sido isso. Ela não era uma juíza nem profetisa e nem governava aquela cidade, mas ela tinha uma autoridade espiritual, moral, baseada em seu conhecimento, então, das tradições de Israel, das tradições expressas através dos provérbios, ao que parece. Então, esse era o seu principal instrumento de ofício, usar a sabedoria. Assim, essa mulher sábia chama, então, Joabe e conversa com ele, a fim de encontrar uma solução, então, que fosse satisfatória para ambas as partes. Primeiro, ela usa um ditado popular para lembrar-lhe de que a cidade de Abel era conhecida nos tempos antigos como um lugar onde as pessoas iam em busca de conselhos sábios e que a solução ali ouvida tinha prestígio bastante para por fim, em qualquer disputa. É isso que ela traz a lembrança em 2 Samuel 20:18. Então, a sua forma de afirmar os fatos é inteligente, pois em sua maneira de falar, ela personifica a própria cidade, que era uma cidade onde muitas pessoas eram sábias, aonde pessoas iam buscar, então, conselhos. Essa cidade se apresenta como sendo uma das cidades mais pacíficas e das mais fiéis em Israel. Uma frase que também poderia ser traduzida como das mulheres ou cidades ou pacificadoras, que corresponde bem à sua função de conselheira, é o caráter da cidade, que ela apresenta ali naquele momento de defesa da cidade de forma positiva. Por outro lado, ela acusa Joabe de querer destruir a cidade também, que era mãe de Israel, e a herança do Senhor, o que também é uma manobra duplamente inteligente. Por um lado, ela apresenta o caso como um ataque à figura de uma mãe, e que homem não ama sua mãe? E por outro lado, ela identifica o ataque militar como uma ação contra os direitos de Deus. Joabe estaria atentando contra a divindade de Israel e uma mãe com uma grande habilidade. Ela cercou as forças do cerco. É claro que Joabe então se recusa sequer a pensar em fazer o que apenas minutos antes ocupava sua mente, destruir a cidade toda. O argumento da mulher deixara sua impressão em Joabe. Seu ardor guerreiro é completamente apaziguado, e agora é suficiente para que o perverso Seba lhe seja entregue, que era o inimigo do rei que estava lá, escondido dentro da cidade. Chega-se a um ponto de acordo e o momento de dar algo a Joabe, a mulher sábia lhe assegura que a cabeça do seu adversário seria atirada por cima do muro. Será que ela tem autoridade para prometê-lo ou tem total confiança na sua capacidade de persuadir os habitantes da cidade? A segunda opção aqui parece muito mais razoável, Pois o texto afirma que ela, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, em 2 Samuel 20:22, e conseguiu que fizessem exatamente o que ela prometera. A mulher sábia de Abel-met-Maaca foi uma demonstração viva de como ela mesma teria nos dito no exercício de sua sabedoria tradicional.
É com paciência que se vence um príncipe, e a língua branda quebra ossos, como diz Provérbios 25:15. Bem-aventuradas são as mulheres sábias e as mulheres pacificadoras. Lembremos então do exemplo desta mulher. Não só a mulher era sábia, mas a cidade onde ela morava era uma cidade de pessoas sábias, de pessoas conselheiras. Pessoas vinham de longe para buscar conselho naquele lugar. Então, esta cidade era uma cidade pacificadora, onde o bom senso sempre vence as batalhas. Guarda a dica. Que Deus te abençoe e até amanhã com as suas reflexões, com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.